Sejam bem-vindos, alunos do oitavo ano. Nós vamos iniciar mais uma videoaula de Geografia e hoje o tema que a gente vai trabalhar é Estados Unidos, Território, Organização do Espaço e População, aula 2. Na semana passada, a gente tinha feito a aula 1 com relação aos Estados Unidos, a essa organização territorial, a organização espacial e a população. Mas como é um capítulo inteiro, então eu resolvi dividir nessas 2 semanas e hoje a gente termina esse capítulo. Nós vamos começar falando então nessa aula 2 sobre o imperialismo. Quando nós usamos essa palavra imperialismo, nós lembramos de império. E o que seria um império? Império é quando um país ele domina mais de um país. Além dele dominar o seu próprio território, ele domina também outros territórios. Isso quer dizer que é um império. Só que os Estados Unidos domina outros países não mais da forma como antigamente acontecia, que antigamente acontecia da forma colonial, o colonialismo. E o imperialismo já não é mais assim, é uma maneira nova de você dominar outros países. É o que a gente chama, através da geopolítica, eles podem dominar outros territórios. Então, com a consolidação da independência dos Estados Unidos, ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a Doutrina Monroe, editada por James Monroe, que era o nome do presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825. Foi ele o inventor da frase "A América para os americanos". Mas quando ele fala "A América para os americanos", nós não estamos falando é, de defender a América em um território inteiro apenas por ser um país preocupado com os países americanos. Essa frase resume exatamente no seguinte: que todo o continente americano deveria ser dos Estados Unidos, deveria estar sob a influência dos Estados Unidos. Assim a gente sintetiza bem a frase "a América para os americanos". A ideia era dominar todo o continente americano, que os Estados Unidos livrasse todo o continente americano das mãos dos países europeus. Mas é lógico, ele ficaria sendo o líder mundial, né? Aliás, o líder aqui na América de todos os países. Acabou acontecendo isso. Depois, a expansão territorial para o oeste. Alguns livros trazem esse título como Marcha para o Oeste. Inclusive aqui no Brasil também foi utilizado esse mesmo título, Marcha para o Oeste, quando nós queríamos sair do litoral leste, do lado do Oceano Atlântico, e ir avançando para o interior. Nos Estados Unidos aconteceu isso primeiro. Já que foi ocupado primeiro as 13 colônias, a ideia era expandir a partir de 1845 até chegar no Oceano Pacífico. E isso foi divulgado pela imprensa, foi divulgado essa doutrina Monroe, e uma doutrina dentro dessa doutrina Monroe tinha a doutrina do Destino Manifesto. O que seria isso? Seria a doutrina do Destino Manifesto é que eles encaravam que os povos americanos fossem um povo eleito por Deus para ser líder aqui na América e para ser a principal nação do mundo. Eles acreditavam realmente nisso, do Destino Manifesto. A expansão territorial dos Estados Unidos ela aconteceu de forma muito rápida e ela envolveu compra de terra da França, da Espanha, tratados com a Inglaterra, quer dizer, acordos, né, com a Inglaterra, mas também teve guerra, foi o caso com o México. E saiu bastante prejudicado. O México saiu bastante prejudicado porque perdeu muito do seu território, que era o Texas e a Califórnia, que antes era do México e hoje é dos Estados Unidos. Mas a gente pode perceber isso melhor nesse mapa que eu mostro agora para vocês. Esse mapa mostra para vocês exatamente quais terras que foram compradas, quais terras que foram feitas acordo e quais terras que foram conquistadas através da luta, através da guerra. Vamos lá então. Observando aqui primeiro essa que está de cor rosa,
os Estados Unidos antes da independência, que eram as 13 colônias, que está de cor rosa. As 13 colônias inglesas. Depois, logo em seguida, vem assim, ó, essa área que está de amarelo, cedida pela Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra, diante de... ela cedeu essa área para os Estados Unidos assim que os Estados Unidos conquistou a independência. Depois, essa outra área, logo após essa área amarela, ela do Kansas, de Oklahoma, né, de Nebraska, essa área comprada da França em 1803. Depois, essa outra área de rosa, mas com a tonalidade mais escura, comprado da Espanha em 1819, que é onde é o território da Flórida, no sul dos Estados Unidos. De amarelo um pouquinho mais forte, tá assim, adquirido em acordo com a Inglaterra em 1846, que é aquela terra de Oregon, lá em cima, lá mais ao norte, já na divisa com o Canadá. E de verde, por último, tomado do México, ou seja, através das guerras, em 1848, que é o território onde é a Califórnia, o Novo México, a Nevada, o Texas, todo esse território foi tomado do México através das guerras. E foi assim que os Estados Unidos conseguiu chegar até o Oceano Pacífico. O próximo slide. Antes de passar para o próximo slide, eu estava esquecendo sobre outros dois territórios que os Estados Unidos também conseguiu. A compra do Alasca, que mostra esse território que está de vermelho, no mapa ao lado, inclusive embaixo tem também uma foto do Alasca, foi comprado da Rússia em 1867. A Rússia nem sabia, mas esse território tinha muito minério, era muito rico em minérios. Os Estados Unidos já havia feito um estudo, descobriu isso e comprou por um preço bem barato o Alasca da Rússia. E o outro território que também os Estados Unidos conquistou foi o Havaí. E o Havaí também, assim como o Alasca, não fica dentro do território dos Estados Unidos. O Alasca fica do lado do Canadá, entre o Canadá, né, e a Rússia, né, e o Havaí, que fica no Oceano Pacífico. Então, em 1893, os Estados Unidos invadiu o arquipélago do Havaí, instituiu uma república, procurou colocar na chefia, né, um presidente que era alinhado aos Estados Unidos. Depois de 5 anos, transformou a República do Havaí num território governado por Washington e em 1900 tornou-se oficialmente um território dos Estados Unidos. E fica bem distante do território americano, mas o Havaí pertence aos Estados Unidos. Depois vem falando sobre o intervencionismo. Os Estados Unidos têm um grande poder de decisão nas questões políticas e exerce forte influência sobre instituições internacionais. É o caso da ONU, a Organização das Nações Unidas, é o caso da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é essa OTAN? Essa Organização do Tratado do Atlântico Norte foi um grupo armado que nasceu na época da Guerra Fria para fazer frente com os países que eram socialistas. Então, por essa ação de intervencionismo, de intervir nas políticas dos países próximos ou até mesmo distantes do seu território, surgiu a política do Big Stick. O que significa Big Stick? Significa grande porrete. Inclusive, todos os livros de geografia que falam sobre a formação dos Estados Unidos e também de história, eles trazem essa figura, essa imagem desse militar com esse porrete na mão. Então, lá inclusive está escrito, né, a nova diplomacia. Né, no porrete está escrito a nova diplomacia. O que significa isso? Que a diplomacia dos Estados Unidos ela pode ser feita à força, de acordo com a vontade dos americanos. E por último, o poderio econômico da China para fazer frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos até então era o principal país do mundo e continua sendo, mas a China vem chegando muito próximo de atingir o PIB dos Estados Unidos. Se a gente olhar nesse gráfico em 1960,
Até chegar em 2016, os Estados Unidos ainda é o grande líder, mas o segundo país vem a China. Mas falar, por exemplo, da China, falar em PIB, uma coisa é a China ter um PIB forte. O segundo maior PIB do mundo hoje é o PIB chinês. A outra coisa é a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então nós precisamos entender uma coisa para ficar bem claro para todo mundo que está estudando no oitavo ano. Um país ter um PIB muito alto não significa que ele é um país bom para se viver. E a China é um grande exemplo disso. O Brasil também é um exemplo disso, porque o Brasil também tem um dos maiores PIBs do mundo, e nem por isso é um país bom para se viver. A China segue nesse mesmo raciocínio, ela tem um segundo maior PIB do mundo. Mas, se fosse para você viver na China ou viver no Canadá, qual que seria melhor? Lógico que é viver no Canadá. Por quê? Porque na China ela pode ter um PIB muito alto. O que seria o PIB? É o produto interno bruto. Toda a riqueza que um país consegue adquirir em torno de um ano. A China, eu costumo sempre falar para os meus alunos que a China é um quintal dos países ricos, porque lá se produz muito. Mas as empresas do mundo inteiro se instalaram na China para pagar menos imposto. E porque lá também tem a mão de obra muito barata. Para vocês terem uma noção, um trabalhador chinês trabalha mais horas do que um trabalhador brasileiro e ganha menos. O salário chinês é menor do que o salário brasileiro. E as condições de vida na China ainda são muito decadentes. Ah, além, não há leis que, que defenda o direito dos trabalhadores. É uma população de mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de habitantes, então quer dizer que a mão de obra tem uma oferta muito grande de mão de obra, o que faz com que os salários sejam baixos. É o país que mais polui no mundo, é a China. Então nós falarmos sobre PIB não quer dizer que a China seja essa potência mundial da forma que as pessoas acreditam. Nós precisamos tirar esse mito da pessoa imaginar que um país, porque tem o maior PIB, ele é melhor para se viver. O que mede a qualidade de vida de um cidadão não é o PIB. O que mede a qualidade de vida de um cidadão é o IDH, que seria o Índice de Desenvolvimento Humano, que aí vem Canadá, Noruega, que são países, Suíça, que são países onde tem uma excelente qualidade de vida nos quesitos de renda, educação e saúde. Isso sim, a gente escolhe um país, né, bom para os seus moradores, através do IDH e não do PIB. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a nossa aula. Fiquem todos com Deus.